A descrição das 12 camadas, ela é antifrágil. E não é porque a gente queira que ela seja antifrágil, é porque ela é. É indestrutível o negócio. Porque ela não está no mesmo plano. A psicanálise está num plano narrativo teórico-ficcional. Onde está as 12 camadas? Num plano descritivo simbólico. As 12 camadas está na raiz do ser. 12 camadas é 12. Então ela está contando um itinerário. É isso que ela está falando, é um itinerário. Um caminho de amadurecimento. Ora, todo mundo caminha nesse mundo. E a gente caminha segundo, agora entrando propriamente nas 12 camadas, a gente vai caminhando e o que as 12 camadas se propõem a explicar? Se propõem a descrever? Ela tenta dar o motivo da tua ação. Ela tenta dar um motivo da tua vida. Ela tenta dizer assim, olha, o sujeito que age, ele age segundo um motivo. Existe um motivo que explica a ação dele. Existe uma motivação para a ação desse sujeito. Isso é as 12 camadas, entende? E as 12 camadas, ela põe a motivação hierarquicamente. Há motivos que são inferiores a outros. Há motivos mais, portanto, imaturos. Por que é interessante para a gente conhecer as 12 camadas? Alguém perguntou uma coisa ontem que eu deixei passar, mas é muito importante falar isso. Numa sociedade tradicional, o que a pessoa perguntou? O motivo do caos, o motivo da bagunça. Acontece o seguinte, numa sociedade organizada e hierarquizada, nada disso é necessário. Não é necessário ter essa conversa. Porque está tudo organizado já numa sociedade tradicional. Quando a gente entra numa sociedade tradicional, não temos sociedade tradicional mais hoje, disponível, né? Mas vamos imaginar uma sociedade tradicional do século XIII. Com isso, eu não estou dizendo que o século XIII é melhor do que o nosso, tá? Eu não sou desse, eu não sou anacrônico. Né? Eu acho que século XIII, século XXI é século XXI, eu adoro o século XXI, eu adoro o nosso século, acho fantástico. Acho que tem um monte de oportunidade. Não sei se vocês viram uma live que eu gravei com o Carron. Não sei se vocês lembram. Veio um sujeito da Espanha. Lembra? Ele escreveu um livro. Na verdade, ele não escreveu, né? Porque 90% das coisas escritas não foram ele escrever, então ele não escreveu o livro também. Né? Mas publicou um livro com o nome dele. E a gente estava falando disso lá no debate. Então, como é que foi? Ele veio para o Brasil publicar o livro dele, né? Enfim, divulgar o livro dele. Me convidaram para sentar com ele à mesa para a gente discutir o livro dele. E uma das perguntas da Fernanda Lanza foi o seguinte, tem um secularismo nesse século e tal, esse século é um século bom? Ela fez uma pergunta desse tipo. Tanto o Carron quanto eu, a gente acha que nossa opinião convergiu. Eu acho esse o melhor século que tem, o século excelente, porque é o nosso. Não é outro, é o nosso. É aqui que a gente está, e não em outro lugar. Então é aqui que toca a gente viver, é aqui que a gente tem que realizar nossa vida, é aqui que a gente tem que desenvolver nossos filhos, é aqui que a gente tem que desenvolver nossa sociedade, é aqui, não é no século XIII. Isso é anacronismo. O século XIII que era bom. Falou assim, bom, mas você não está lá. Já não é bom. Não é teu. Isso é fuga da realidade. Então, o nosso século é ótimo. Agora, no século XIII, o que acontece? Isso aqui é importante a gente saber, só para a gente não se confundir. No século XIII não tem anestesia, não tem micro-ondas, não tem essas coisas que são muito úteis para a gente. Né? Não tem carro. Ok, não tem roupa de 100% algodão e poliéster, não tem essas coisas. Né? Tudo incomoda. Mas o século XIII tem uma coisa. O século XIII tem uma integração direta do homem com o ciclo cósmico. O que significa? O homem está ordenado por uma coisa que é, e que se é, portanto, é símbolo. O homem está ordenado pelo ciclo da natureza. O homem está ordenado pela passagem do ano, pela passagem da lua, pelo ritmo litúrgico. Lembra? Século XIII, cristandade. Século XIII ocidental. Mas no Oriente é a mesma coisa. O Oriente tem liturgia também. O que é a liturgia? A liturgia é uma passagem marcada do tempo. Simbólica. Isso é a liturgia. O homem no século XIII, ele conta a passagem do tempo ou por marcos cosmológicos ou por marcos litúrgicos. O homem tradicional não tem ideia do que eu estou falando. O homem contemporâneo não tem ideia do que eu estou falando mais. O nosso marco de passagem do tempo é civil e profissional. Né?
A nossa passagem do tempo é assim, sexta eu tenho que entregar um relatório. Não é? Só que entregar um relatório depende da vontade do teu chefe e de uma necessidade da empresa. Não depende nem da natureza, nem da liturgia. Não é isso? É o que é, mas tem uma desorientação antropológica. Por quê? Porque o homem contemporâneo ele não está escrito no símbolo. Você entende o que eu quero dizer? Lembra do símbolo? O símbolo é aquilo que é, na cadeia do ser. Olha, entregar relatório, isso não é. Você tá entendendo? Isso não está escrito na cadeia simbólica clara. Isso já é uma degeneração. Assim como... Eu vou espirrar. Assim como... Quando você nasce, é evidente que há uma correlação simbólica entre você e a barata que passa ao lado, né? Entre o coqueiro. Lembra que eu falei? O coqueiro que mexe, o teu pai que chora e a barata que se move? Claro que tem correlação simbólica. Só que isso não estrutura, porque isso é muito periférico. Então, o que dá para a gente analisar, onde é que está o centro dessa correlação simbólica, é com os astros, enfim. São coisas sólidas, estáveis. Tá? O homem tradicional ele está inscrito ali. É ali que o homem tradicional está. A passagem do tempo do homem tradicional depende das estações do ano, da lua, da liturgia, como eu disse. Então você tem uma organização ali da coisa. No homem contemporâneo, você tem uma bagunça total. O homem contemporâneo está desorganizado. O homem tradicional, ele entra na sua casa e a sua casa tem uma coerência. Se a gente... Existe ainda casas de pé do século XIII, século XII. Eu tive lá umas casinhas dessas agora, quando estive na Europa. Assim, ó, essa casa, em primeiro lugar, ela é de pedra e madeira. Ela não tem elementos que você não conhece. Mais uma vez eu falo, eu não tenho nada contra os elementos sintéticos. Eu acho bonito, inclusive. Inclusive, por gosto, eu gosto de casa contemporânea, não gosto de casa antiga. Né? Eu gosto de casa contemporânea, linha, eu gosto daquelas casas meio italianas, eu gosto daquela coisa. Eu gosto, acho bonito. Mas não é sobre achar bonito ou sobre achar feio. É sobre o que acontece no teu espírito. Depois, o homem tradicional, os lugares que ele tinha para frequentar eram os templos, que estavam organizados simbolicamente, como a gente disse. Então, você veja, você tem uma organização direta do espírito do homem contemporâneo. Você tem uma organização direta do espírito do homem contemporâneo. Do homem tradicional. O homem tradicional, o espírito dele está organizado, está inscrito no símbolo. A gente hoje não. Então é por isso que é importante para a gente hoje, né, a gente ter esse tipo de conhecimento. Porque o conhecimento não está mais nem na liturgia, quer dizer, ele está, mas a gente não tem acesso mais, nem na liturgia, nem no símbolo cosmológico. Então a gente precisa dar uma racionalidade, por assim dizer, uma explicação, por assim dizer, externa. Então é uma bobeira as pessoas que falam assim, mas antigamente ninguém precisava desses cursinhos para viver. Eu falei, meu filho, exato, eu concordo contigo, é que antigamente era outro mundo, né? Realmente, se alguém viesse com esses cursinhos antigamente... Não, para começar, ninguém nem ia imaginar fazer um cursinho desse. Não é necessário. É a mesma coisa que o pessoal fala assim, antigamente não tinha nem curso para educar filho, todo mundo educava filho. Eu falei, mas que antigamente era antigamente, né? Hoje não é antigamente. Então o princípio de ordem, isso é muito interessante, o princípio de ordem não está mais na estrutura arquitetônica, na estrutura cosmológica, nem na estrutura litúrgica, porque não temos mais acesso a isso. A própria estrutura litúrgica hoje, se você tenta ter acesso à estrutura litúrgica, você não consegue. Não está lá a coisa. A gente vai ter que achar em outro canto. Isso é um sinal. Fala, não procure aqui. Ítalo, aqui. Eu, como psicólogo... Tu é psicanalista, cara? Não. Não, porra, tá maluco? Não. Mas eu percebo um pouco também, assim, às vezes, o profissional, né? O profissional, às vezes, tem um cliente ali, um paciente diante dele, e ali está, igual você está falando, desorganizado, né? E está angustiado. Só que, às vezes, conversando com outros profissionais, eu vejo que, do lado de cá, tem um profissional mais angustiado e desorganizado que ele,
que no momento para de ouvir o cliente e começa a buscar uma teoria, uma ferramenta, alguma coisa, para tirar aquela angústia que está ali. São dois angustiados tentando se esconder atrás de uma grande teoria e esquece de ouvir a pessoa que está ali. Acho que essa desorganização aí ela está presente, sim, por isso essa crítica à psicologia hoje. Mas é total, né? E tem razão de ser a crítica. O que é próprio da psicologia? Isso é uma personalidade. A tua ferramenta é formar, é o que você falou, é você ser uma personalidade. Você ter emuná, você ser uma personalidade, você ter a verdade, você conseguir organizar as coisas na tua vida. Aí quando você aparece para o teu cliente, para o teu paciente, ele se organiza porque você está organizado. Veja, esse é o princípio. Não temos mais cosmologia, não temos mais arquitetura, não temos mais liturgia. Temos o quê? Pessoas. Temos pessoas? A liturgia, a cosmologia, a arquitetura tem que estar em você. A obra é em você, a obra é tua. Você é o edifício arquitetônico. Não temos mais isso no mundo. Isso foram passagens que já aconteceram na história do mundo. Veja, existe uma passagem ali também, curiosamente, no século XII, que é uma passagem terrível. Veja, havia uma organização arquitetônica e de regra. É que a gente precisa falar dessas coisas, para a gente entender a história do mundo. Havia uma organização arquitetônica e uma regra, a regra beneditina. Se você for olhar a história da organização da Europa, a história da organização da Europa veio a partir dos mosteiros beneditinos. Ponto. Bento de Núrcia, São Bento, criou a organização europeia. Época da barbárie, feudo, desorganização, criação da Europa como a gente conhece ela hoje. Toda a organização do espírito europeu estava onde? Na arquitetura beneditina. Na arquitetura, as cidades europeias todas, elas se formam ao redor de quê? De árvore? De pássaro? De igreja? Ah, então não vai ser coisa de religião? Mas isso não é religião, minha filha. Isso é a história da tua civilização. É só isso. Logo, é a história do teu espírito. Então, existe uma organização ao redor dos mosteiros beneditinos. O que é um mosteiro beneditino? Arquitetura e liturgia, é o que eu estou falando. E a arquitetura... Então, o mosteiro beneditino ele é construído no alto. Diferente dos mosteiros inacianos, jesuítas, estão construídos na cidade. Diferente de alguns mosteiros cartuchos, estão construídos no vale. Cada um tem um símbolo. Mas aí é outra história. O mosteiro beneditino é construído no topo. A arquitetura. E a marcação do tempo é litúrgica. Liturgia das horas. Não sei se vocês sabem o que é, mas é uma poesia cantada. É uma respiração. Respiração, cadê os budistas aqui? Prana Yoga, respiração. O que é a liturgia? É uma integração da respiração, da fala, do espírito. Respirar é símbolo de quê? A gente respira com o quê? Com ar. Ar é o quê? Quente, sobe e úmido, envolve. A respiração é símbolo de uma realidade mística chamada oração. Como é que o sujeito faz oração? O que é oração? É a fala. Sai de você e envolve. Expande e envolve. É o mesmo símbolo. Então, o que é liturgia? É uma marcação da respiração, do tempo de respiração. É a marcação de um tipo de fala. É uma organização do homem a partir de um centro místico. Ora, em algum momento acontece um negócio muito esquisito na história da civilização. Aparece um sujeito com uma intuição de destruição. Quem é esse sujeito? São Francisco de Assis. Toda a linhagem franciscana, a gente está num momento desse hoje. Toda a linhagem franciscana é o quê? O Francisco de Assis olha para a estrutura do mosteiro e diz, isto não vai dar conta, isso vai ruir. Que existe uma nova organização civilizacional aparecendo. A cidade ficou grande. A periferia da cidade não observa mais o centro da cidade, que é o mosteiro. A periferia, o ruído da cidade, a respiração da periferia da cidade, não comunga mais com a respiração do centro litúrgico do mosteiro. As cidades crescem.
A regra não pode ser mais a regra beneditina, porque começa a ficar inacessível para a periferia. O edifício, portanto, arquitetônico, litúrgico, ele está num outro lugar, que é a obediência pessoal à liturgia e à arquitetura. Então, o São Francisco se torna um mendigo. Ele sai da proteção arquitetônica e litúrgica para mendigar na periferia, construindo em cada um a arquitetura e a liturgia. A gente está nesse mesmo momento histórico. Não tem estrutura que dê conta de responder aos anseios de uma alma humana. Porque o mundo hoje todo é periferia. A desorganização é total. Então a gente está de novo no momento franciscano. Ou cada indivíduo concreto dá conta de organizar em si a liturgia e a arquitetura, através da construção da personalidade madura, ou não temos nenhum tipo de solução possível. Essa é a nossa história. A gente está no mesmo momento histórico civilizacional. Só a personalidade madura dá conta de tratar. Não tem como a gente olhar para uma estrutura. Não tem estrutura para ser olhada hoje. Você não encontra. Cadê os velhos? Os velhos seriam uma estrutura. Não temos. Cadê instituições? Não temos. Não tem. Ou a gente vai ter pessoa concreta, edificando em si a arquitetura e a liturgia, que é o que a gente está fazendo aqui, de algum modo, é dando a racionalidade dessa construção. Aqui é a planta da construção. As 12 camadas não são a única coisa, mas são uma coisa muito profunda, muito preciosa, eficaz. O que são as 12 camadas? Bem, é a planta de construção dessa liturgia, desse edifício. Ora, é assim que a gente constrói a personalidade. Faz sentido isso? Essa é a história civilizacional nossa. Ou a gente é a arquitetura, ou está frito.